Olá, queridos amigos. Tenham todos uma boa noite. Espero que todos estejam bem, saudáveis e felizes na medida do possível. Damos início a mais um programa, A Hora da Mediunidade. Gostaria de chamar aqui Suelen Dantas. Suelen, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente aqui hoje. Cristóvão Ramos, boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. É sempre uma grande satisfação poder, de alguma forma, contribuir com essa grande seara. Que todos estejam na maior paz do nosso grande Cordeiro Imaculado Jesus. E vamos também chamar o nosso querido Raimundo Monteiro, representando a Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape, a CEVAM. Raimundo, boa noite. Boa noite, Liana. Boa noite, Sueli. Boa noite, Cristóvão, né? Estou aqui apenas na condição de participante, né? Porque, na realidade, o programa é o que estou fazendo, né? E se puder dar alguma contribuição, tudo bem. Estaremos aqui, né? Contribuindo com vocês aqui, com todos aqueles que vão nos escutar nesta noite, né? Espero que todo mundo tire suas dúvidas, porque a mediunidade é algo, assim, de diversas facetas, né? Não é uma coisa, assim, viu e assim, desse jeito, não. Ele tem várias facetas, né? E quando atinge o comportamento humano, atinge o pensamento, ele mexe com a estrutura toda da pessoa, né? A pessoa que está aflorando a mediunidade é quem sabe, né? O que é que passa, né? Então, boa noite a todos, bom trabalho, e estamos aqui. Obrigada, Raimundo. Bom, gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso programa. É um programa novo do canal Espírita do Vale do Mamanguape. Este programa, A Hora da Mediunidade, ele vai ser sempre realizado e entregue a vocês todo sábado às 19 horas. Será um programa gravado, a princípio gravado, mas isso não quer dizer que vocês, nossos internautas, não podem se comunicar e deixar perguntas. O chat vai ficar aberto, as perguntas serão respondidas. É um programa espírita, mas não só para espíritas. Esse programa, ele foi criado pensando em todas as pessoas, espíritas e não espíritas, praticantes e não praticantes, enfim. É um programa livre para qualquer religião, para qualquer pessoa que se interesse sobre espiritismo, sobre mediunidade, que é o tema do nosso programa. E todo sábado estaremos aqui, se Deus quiser, com essa vontade, esse ânimo, esse carinho de trazer algum ensinamento, trazer alguma solução, vamos dizer assim, na medida do possível, né? O que for capaz de nossa competência, estaremos aqui, tá certo? Bom, é um programa de perguntas e respostas. Nós já temos algumas perguntas que foram feitas durante a semana, e eu vou começar com o Cristóvão. Cristóvão, a primeira questão. Como posso melhorar a minha mediunidade? A mediunidade, ela passa a se manifestar quando a gente, muitas vezes, não tem um conhecimento da doutrina. E aí, o que acontece? É quando a gente está com os sintomas mais fortes e procuramos as casas espíritas, a qual tem toda uma estrutura para amparar e socorrer. E aí é onde se inicia o tratamento. É no tratamento que a gente começa a se melhorar. Mas esse tratamento, ele é contínuo. Não se para, não tem um fim. Porque o tratamento tem várias etapas, né, que a gente vai percorrendo durante o tempo. Então, uma das questões mais necessárias para que a gente possa melhorar a nossa mediunidade é a gente passar a iniciar a nossa reforma íntima, é iniciar tarefas aonde esteja
a caridade, né, como a grande bandeira. E é nessas condições que a gente vai melhorando a nossa mediunidade. Só através do trabalho, do estudo e, principalmente, da reforma. Porque é na reforma que a gente vai se reconhecendo. Quando a gente entende que a mediunidade ela existe, mas a gente só consegue educar ela através de estudo, através de tratamento e através da reforma íntima, né? E uma coisa que a gente está sempre sendo alertado é orar e vigiar. É isso. Muito bom, Cristóvão. Raimundo, nosso querido convidado. Você tem alguma coisa para falar sobre essa questão de como melhorar a nossa mediunidade? Mas é como o Cristóvão falou, né? Tem que haver uma reforma moral do indivíduo, né? Para melhorar a mediunidade dele de forma que ele possa estar mais em contato com aqueles seres que possam trazer benefícios, né? E preparando o médium para também receber aquelas criaturas que estão ainda no mundo espiritual desorientadas, né? Para ser orientada, porque se o médium não for orientado, não estiver bem estruturado moralmente, como é que ele vai orientar aquelas entidades que vierem, né? Quer dizer, é um trabalho de renovação mesmo. Quem se compromete a entrar nesse mundo da mediunidade, não pense que é para tirar proveito para si. É para ajudar a humanidade a evoluir, porque está escrito no livro dos médiuns que um grande objetivo da mediunidade é o progresso da humanidade, né? E esse progresso da humanidade se faz individualmente, né? As pessoas que vão eclodindo a mediunidade, vão trabalhando pelo bem, e aí vai se somando, né? Um leque de muitas e muitas pessoas trabalhando para que o mundo espiritual que está mais próximo da Terra, né? Onde existem as criaturas mais sofredoras, possam ter esse escoamento, né? Onde possam ser esclarecidos, encaminhados, e assim vai se renovando a primeira esfera espiritual, onde vivem espíritos mais infelizes, para que a Terra entre no mundo de regeneração. Como é que a Terra vai ficar regenerada com um bocado de espírito lá do outro lado doente? Não vai, né? Então tem que haver essa limpeza do lado de lá e do lado de cá. E a mediunidade é o grande veículo que vai facultar isso, né? E para isso precisa de pessoas que sejam comprometidas com a sua reforma moral, né? É a partir daí que começa o engrandecimento e o progresso da mediunidade. Obrigada, Raimundo, pela sua contribuição. Bom, Suelen, você agora. O que é a mediunidade? Obrigada, Liliana. Deixa eu pegar o gancho agora do que Liliana falou e fazer um chamado a vocês que estão assistindo esse programa. Eu vou falar de forma bem técnica para você entender o que é mediunidade. E eu convido você a enviar para os seus amigos católicos, evangélicos, aqueles que você identificar que estão sofrendo com a mediunidade, esse vídeo. Eles vão entender de forma física, biológica, o que é mediunidade, tá? Jesus não foi só um grande religioso. Jesus foi um grande cientista, um grande filósofo. Ele trouxe para a gente como se nós levássemos a crianças da pré-infância informações estupendas. E ele precisava simplificar as palavras para que a gente recebesse. Por isso ele trouxe em parábolas. Mas cada uma dessas parábolas tem muito mais informações do que apresenta ser. Então, eu vou responder para você o que é mediunidade. Mediunidade é física. Física. Como assim mediunidade é física? De que forma que ela se dá? Olha, Leon Denis, no livro O Invisível, no capítulo 4, que trata da mediunidade, ele diz que todas as manifestações da natureza se resumem em vibrações mais ou menos rápidas ou extensas, conforme as causas que as produzem. Mediunidade é a capacidade que cada um de nós tem, mais ou menos ostensiva, de ouvir estas vibrações. Por exemplo, o olho humano ele só consegue captar 7 tipos de cores, que misturadas umas às outras, criam as outras subtons de cores, os outros subtons. Quem é pintor, quem é artista aqui sabe.
Mas o nosso olho ele só consegue captar esses 7 tipos. Significa que só existem 7 tipos de cores? Não. Nós só conseguimos captá-las. O nosso ouvido só capta até determinado hertz, decibéis. Mas os animais, o cachorro, o gato, outros animais conseguem ouvir sons muito menores do que nós. Infrações. Significa que esses sons não existem? Não. Nós não ouvimos, nós não vemos. E outras tantas situações, os micróbios, as bactérias, o mundo pequeno, microscópico. Se a gente não tivesse hoje um microscópio para ver esse mundo, como antigamente, nós diríamos que esse mundo não existe. Existe. Você não enxerga. Mas você é capaz de entender de que forma esse mundo acontece. O que você quer dizer com acontece, Sueli? Tá. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel, na introdução, o livro de André Luiz, Emmanuel traz. Começa assim: raios, ondas, médios e mentes. E ele começa traçando toda uma história de como houve a evolução do entendimento sobre a física. No começo, não se entendia a matéria corpuscular, não se entendia a existência do átomo. Se acreditava nos elementos que os grandes alquimistas manipulavam. Fogo, água, terra. Mas Leucipo, o mentor de Demócrito, ele traz a ideia desse corpo corpuscular. E em seguida vem a ideia da radioatividade, por Rutherford. E, por fim, a gente conhece já, né? Einstein, Planck, Bohr, com N outras ideias sobre a física e sobre os elementos que nos guarnecem. E aí, Emmanuel diz, já há o entendimento de que o corpo material, ele não é só matéria, que a matéria é energia. Então, nós somos um corpo elétrico, um corpo dotado de energia. Tudo que nos cerca é dotado de energia. Então, você precisa entender como é que funciona a mediunidade, como é que eu capto a mediunidade, o que é o pensamento. Se eu puder dizer para vocês que isso aqui, e agora eu preciso mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo esse lápis? Sim, sim. Vamos sim. imaginar que isso aqui seja um pêndulo, tá? Se ele está parado assim, nessa posição vertical, ele é um pêndulo em repouso. Mas se esse pêndulo balança, ele já não está mais em repouso. No momento em que ele faz um movimento para um lado, eu digo que ele tem uma vibração simples. Se ele vai e volta, eu começo a dizer que aqui é uma vibração dupla. Isto aqui é vibração. Quando eu digo que essa velocidade pode ser lenta ou rápida, eu estou falando de frequência. Uma vibração lenta, num tempo de 1 segundo, é uma frequência baixa. Uma vibração contada num tempo de 1 segundo mais acelerada é uma frequência alta. Os sentimentos negativos, como ódio, rancor, raiva, inveja, mesquinheza, eles têm uma frequência baixa. Os sentimentos positivos, como o amor, como a caridade, a doação, o afeto, eles têm uma frequência rápida. Por isso, quando a gente diz para você na casa espírita, aumenta a tua frequência, você está oscilando numa frequência baixa. É porque estes sentimentos que você está sentindo estão criando ondas mentais com essa frequência lenta. E os irmãos que estão ao seu lado sentindo esses mesmos sentimentos, nessa frequência, você vai captar. Você está na frequência deles. Seu cérebro é como um rádio, uma estação de rádio. Então, se você está na mesma frequência, você está captando. Daí vem os pensamentos negativos, daí vem a tristeza, a raiva. O que é que você precisa fazer para sair disso? Alimentar bons sentimentos, aumentar essa frequência e deixar de captar. Ah, significa que eles vão deixar de existir? Não! Eles estão ali, mas você, rádio, antena, não vai captar mais a permanência deles. Fora isso, e nada acontece estagnado, as ondas, elas são esse movimento
em direção horizontal. Ele pode se dar ondas curtas, tá? Eu tenho uma onda curta. Onda curta seria um movimento ondulatório com a crista pequena, e ondas longas, um movimento ondulatório com a crista grande, de um ponto A ao B. Tipo o céu, o teto da tua casa e o chão. Em detrimento de uma onda curta, seria mais ou menos de uma mão para outra. Para você ter uma noção. As ondas curtas, elas não conseguem levar teus pensamentos, tuas orações, lá para a estratosfera. Elas ficam aqui, a gente chama de ondas amortecidas. As ondas longas conseguem levar tuas orações, conseguem te fazer ter contato com o teu mentor. Olha aí a pergunta do estudo passado. Como eu faço para ter contato com o meu mentor? Ondas longas. Mas se você faz isso, de repente eu estou aqui bem, uma onda curta. Ai, agora eu, com toda fé em Deus, eu amo, e vou uma onda longa, logo em seguida uma raiva, onda curta, também não vai chegar. Essa onda também é amortecida. Você precisa criar o hábito de ter ondas longas. E normalmente, olha que interessante, todo mundo aqui já deve ter em algum momento ter olhado para alguém, ter sentido que aquela pessoa podia confiar e ter dito, fulana, ora por mim. Nós normalmente sentimos aquelas pessoas que têm as ondas longas. E aí é quando a gente chega para a pessoa e faz, fulana, ora por mim. Porque você sabe que a oração dela chega. A sua não. Por isso a questão do vigiai e orai. Por isso a gente precisa permanentemente ter ondas longas se você quer que a sua oração, que a sua prece, que o seu pedido chegue ao céu. Tem um médico, ele é mestre, é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é professor da USP. E ele estuda a glândula pineal, que é como se fosse a sua antena. Sua antena é a glândula pineal. A ciência diz que há uma calcificação nessa glândula pineal. Mas o doutor Sérgio, né, seguindo André Luiz, diz que não, se trata de cristais de apatita. E quanto mais cristais de apatita você tiver nesta glândula, maior a possibilidade de você ser um médium de incorporação. Porque ele diz que esses médios com grande quantidade de cristais de apatita, eles conseguem absorver o campo magnético, e a gente vai falar sobre esse campo magnético que cria em torno de nós em função desse pensamento, dessa onda. Esses médios, eles conseguem sequestrar, não é levar para si, não, é pegar as informações que volitam em torno desse campo magnético do outro. Por isso que ele dá a incorporação. Nós criamos ondas, nós criamos um campo na nossa áurea com todas as informações sobre nós. O médio de incorporação, o médium, ele consegue captar essas informações e dar as comunicações, não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Isso aí é um pequeno esboço do que é mediunidade, mas tem mais. Se você quiser saber, vai assistir outras vezes o programa, que a gente adentra mais. Muito bom, Sueli, muito bom. Por mais que muitos não saibam, mas é natural essa comunicação dos espíritos desencarnados com a gente, né? Conosco. Porque, aliás, também somos espíritos, embora estejamos aqui ainda encarnados no planeta Terra. Mas é um processo natural essa comunicação. Muito se dá pelo sentido físico dos órgãos, né? Pelo físico, os órgãos motores. E aí a gente toma contato com esse mundo corpóreo e sobre ele agimos, fisicamente. E pelos órgãos da faculdade espiritual, a gente mantém esse contato constante, como você disse, com o mundo espiritual, sobre o qual nós também atuamos, através da oração, através da prece, através da sintonia, da energia que emanamos, né? E a maioria das pessoas, elas fica meio que oculto, né? Não percebem esse intercâmbio que a gente faz. Não sente lá no seu íntimo. Então, passa despercebido. Agora já tem gente
que tem essa mediunidade um pouco mais ostensiva e sente os fenômenos, e é uma coisa mais frequente, são marcados por várias coisas, porque, como você disse, no programa passado, que cada pessoa sente de uma forma diferente, né? Então, é bem característico de um para outro. Mas a mediunidade, ela existe, embora há pessoas que não percebam, e outras já percebam até demais, mas ela é natural e é para todo mundo. Bom, vamos lá. Raimundão, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão do que é a mediunidade? De uma forma mais simples, a mediunidade é aquela capacidade que as pessoas têm de entrar em contato com o mundo espiritual e de lá receber alguma mensagem que venha contribuir de alguma forma, tanto para o bem como para o mal aqui no mundo terreno, né? Então, essa capacidade de intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, isso aí se revela de várias formas, né? A gente não pode, no instante aqui, dizer tudo, né? Porque o programa não comporta isso. É preciso assistir várias vezes, como a Shelly falou, para que você possa entender o significado da mediunidade. Mas no livro dos médiuns, né, quando foi que Kardec perguntou a respeito da mediunidade, então eles disseram assim, que todos são médiuns, todos nós. Mas a mediunidade propriamente dita é aquela ostensiva, né? É aquela que é visível, é aquela pessoa que recebe o espírito e fala, né? Aquela que ouve e entra em contato com os espíritos, né? E assim por diante, né? Agora, quando Kardec diz que todos nós somos médiuns, porque ele diz também que todos nós somos influenciados, de tal forma que são os espíritos que nos dirigem, né? Então, nós somos influenciados para o bem ou não, né? Então, por causa disso, todos nós somos médios, porque recebemos a intuição desses pensamentos, dessas influências, né? Então, a mediunidade, por exemplo, para você caracterizar se uma pessoa tem médium, porque todo médium, ele tem que ter, primeiramente, uma coisa chamada de sensitividade, ser um sensitivo. Se ele não for um sensitivo, ele não tem a condição de ser médium, né? E a mediunidade é uma coisa que já nasce com o indivíduo, Isso não significa dizer que ele vai ter que estar toda hora praticando a mediunidade, né? Vai dizer que ele pode ser, de determinado momento, ser chamado pela espiritualidade para trabalhar nesse campo, né? Então, você vai encontrar médium no movimento espírita, você vai encontrar médium nos evangélicos, nos católicos, nos budistas, nos judeus, em todos os lugares, e até nos ateus. Porque a mediunidade, ela não carece, nem precisa de religião, não precisa de raça, de nada. Ela é uma capacidade inerente ao ser humano quando ele nasce. Isso aí ele faz quando, antes de nascer, no seu programa reencarnatório, ele escolhe ser médium. Eu quero resgatar minha dívida, quero melhorar o meu progresso moral sendo médium. Aí vai, ele se compromete a vir trabalhar com mediunidade com Jesus, né, para o bem. Aí muitas vezes muitos deles se desviam por outros caminhos e aí estragam a sua reencarnação, né, e o seu compromisso com a mediunidade. Bem, resumidamente é isso aí. Depois a Sueli vai trazer mais detalhes, né, para que vocês entendam melhor o que é mediunidade. Obrigada, Raimundo. Bom, Cristóvão, é com você. A segunda pergunta. Se eu não quiser desenvolver a minha mediunidade, o que acontece? Eu quero aqui dizer que a lei do livre-arbítrio será respeitada. Não podemos obrigar ninguém a querer desenvolver sua mediunidade ou estudar a melhor forma de poder controlá-la. Mas aquele que assim se encaminhar vai continuar estacionado diante das fronteiras existenciais, perdendo ele a grande oportunidade de resgatar tantos débitos adquiridos no seu histórico existencial. Terá ele
as suas consequências, porque a mediunidade a gente pode até não querer desenvolver, mas simplesmente ela não some. Ela continua registrada no nosso perispírito. E a gente vai sentir os sintomas querendo ou não. Possa estar em algum local aonde tenha uma energia mais densa, e se ele não tem nenhuma orientação, se ele não tem nenhum cuidado, se ele nada fez para se capacitar, ele pode ali, a qualquer momento, manifestar algo que venha, no mínimo, trazer para ele, né, as inconveniências da vida. É virar as costas para essa providência divina que nos concede, através da mediunidade, a oportunidade de representar Jesus, esse bendito Cristo, porque a mediunidade também é dom, um dom de Deus, vindo da alma, do coração, a se fazer instrumento para assim poder servir e contribuir para o progresso do nosso planeta. E a doutrina espírita, ela tem toda uma estrutura, uma verdadeira faculdade para poder fornecer a todos que estão com os sintomas agudos da mediunidade a melhor forma de poder se educar. E quando a gente assim não deseja, a gente também fica vulnerável. Vulnerável para que a gente se torne um verdadeiro alvo, demonstrando as fragilidades. Para os irmãos das forças contrárias de Jesus, se apossar e fazer muitas vezes desses instrumentos mediúnicos, desvalidos de suas missões, um objeto, como se fosse um João Bobo, levando para um lado, levando para o outro, trazendo sintomas de enfermidades físicas, trazendo sintomas de irritações, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais à mercê das entidades menos dignas. Isso são as consequências, isso é o que acontece para todo aquele que assim não deseja buscar o conhecimento para poder alinhar sua mediunidade com seu próprio equilíbrio. Mediunidade também, meus irmãos, dará para cada um a oportunidade de evoluir. Esse é o grande objetivo da mediunidade. Evoluir como espírito, evoluir como coração puro, que aos pouquinhos, por menor que seja, a gente consegue ir purificando o nosso coração e iluminando o nosso espírito. Porque, como assim a nossa irmã Sueli falou, nós somos apenas instrumento medioneiro a transmitir pela providência divina as mensagens dos nossos irmãos em condições de sofrimento, mas também as mensagens daqueles que vêm reportar as maravilhas do mundo espiritual, porque nem tudo é sofrimento. Mediunidade não quer dizer que é só sofrimento. A mediunidade traz loucura, não é assim, meus irmãos. Mediunidade ela vem aflorando e vem trazendo sintomas que nos causam mal-estar, mas faz parte do processo. Quando a gente passa a tratar a mediunidade, quando a gente passa a educá-la, estudando e se esforçando no caminho do bem, a gente tem a mediunidade como grande aliada em curso das nossas próprias evoluções. É isso. Muito bom, Cristóvão.
Diante dessa sua questão, eu até faria uma nova pergunta, né? Falando sobre quem decide trabalhar, entender, estudar o que é a mediunidade, quem assim, sou médium, e agora? O que eu faço? Então, para evitar esses perigos, né, de ser mal dirigido, seguir essa busca e esse conhecimento pela mediunidade, e se não for um trabalho que seja sério, que seja um trabalho edificante, os resultados não serão bons, como o Cristóvão colocou da questão física, a questão emocional também. Então, o Espiritismo ele tem umas diretrizes seguras, bases seguras, a doutrina revelada pelos bons espíritos e codificada pelo Allan Kardec, que traz e nos permite conhecer melhor o que é o Espiritismo, sua origem, natureza, destinação, enfim. E a mediunidade também. Conhecendo o Espiritismo, entenderemos o que é mediunidade, para que serve, como e quando eu devo empregá-la. É isso. Então, a gente precisa também se preocupar com isso, com essas questões de estar num lugar onde você vai ser bem coordenado, bem dirigido e trabalhar essa mediunidade. Suelen, você gostaria de comentar alguma coisa em cima disso? Eu queria só um apontamento. Muitos jovens chegam para nos perguntar porque estão sentindo dores, né? Fala dessa dor da mediunidade, ou incômodos, ou não estão conseguindo dormir direito, ou concentrar seus pensamentos. Olha, a mediunidade não dói, a mediunidade é neutra. Essa dor está acontecendo por causa da frequência em que você se encontra. Ela é resultado das suas escolhas morais. Isso aí a gente tem que assumir para a gente. Se a gente não assume, a gente não muda. É consequência da nossa escolha moral. Me diga com quem tu andas, a sabedoria popular é magnífica. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Se você anda em ambientes ou condições mentais, não é só o ambiente, não vou dizer que só se encontra em espíritos menos elevados em ambientes mais simples, não. Eu já senti muitos espíritos densos, terríveis em repartições públicas que ninguém desconfiaria. Então, é a condição daquele espírito. Se você está alimentando egoísmo, orgulho, que segundo o livro, o evangelho são o pai e a mãe de todos os outros sentimentos, e a gente vai destrinchar isso. Então, você vai arregimentar para perto de você entidades nesse mesmo nível e vai sentir dor. Então, não reclame da mediunidade quando a responsabilidade é nossa. Só isso, Liliana. Só frisando mais um pouquinho, Liliana, como o Sueli me fez lembrar, a gente tem, infelizmente, visto muito jovem, já numa idade também mais madura, sem nenhum interesse em querer levar adiante, né, o curso de sua mediunidade. E, normalmente, com o tempo lá na frente, essas pessoas chegam numa situação precária. Então, aproveite esse momento para fazer um convite. Não desista, porque com Jesus tudo é difícil, mas quando conquistado se permanece. Não deixe se enganar pelas ilusões do mundo. Ninguém está querendo que vocês se tornem santos. A gente está apenas convidando vocês a vir instrumentalizar o amor de Jesus através de vossa mediunidade. Ninguém vai caminhar com Jesus, meus irmãos, sem passar por algum caminho estreito.
Porque é desse jeito com Jesus. Porque largos são os caminhos do mundo. E a mediunidade é a oportunidade de a gente poder ingressar nessa seara divina de luz, de amor e de caridade, que tem despertado em tantas criaturas as condições esquecidas em suas próprias consciências. Então, não tenham medo, tenham fé, porque tudo é possível com Jesus. A mediunidade não é um canal de sofrimento. Mediunidade é uma preparação para a sua própria evolução. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, vamos lá. Suelen, com você. O que acontece com um médium que sai para o carnaval? Pertinente a pergunta. Primeiro, vamos frisar que a doutrina espírita não é uma doutrina proibitiva. Nós não estamos aqui para condenar qualquer tipo de ação. É uma doutrina educativa. Nós estamos aqui para entender e compreender as consequências dos nossos atos e optar pelo que nós queremos fazer. Ninguém aqui está a proibir nada. Em segundo momento, compreender que o que é o carnaval vai depender. Ninguém está aqui dizendo que você tem que ser um espírita triste, que você tem que passar todos os feriados da sua vida em casa, orando, de joelho no chão, sabe? Só ouvindo música espírita, música evangélica. Não, não se trata disso. Para algumas pessoas, o carnaval é um momento de retiro com a família. No meu caso, eu passava a infância na praia, meus pais alugavam uma casa na praia, e a gente ficava lá com brincadeiras, normalmente jogando ovo, aquelas brincadeiras de criança, e era maravilhoso. Então, a ideia que eu tenho do carnaval é essa. Mas não é o que se pensa a maioria das pessoas. E o difícil, o complicado, sempre está no pensamento. O que foi que a gente tratou agora sobre frequência, né? Que a frequência, ela cria uma onda, essa onda a gente chama de onda mental, é a forma como vai o teu pensamento. O teu pensamento cria em torno de você um campo de áurea, tratado no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, Fluxo Mental, por André Luiz, e ele vai dizer que neste campo de áurea estão ali teus pensamentos, tuas ideias, tuas vontades, teus desejos. E aí eu pergunto a vocês, um alcoólatra, ele pode ir para uma festa com bebida livre? Pode. Ele vai conseguir sair daquela festa sem beber? É bem difícil, né? É difícil. Se nós somos uma pessoa que estamos viciadas naquilo ali. Da mesma forma, eu posso dizer o carnaval. Carnaval, uma festa da carne, via de regra. Eu estou tirando aquelas festas em que as pessoas, né, vão curtir com a família, vão para uma praia. Nesse carnaval que a gente entende, por exemplo, que nós saímos para beber, nós saímos para praticar o sexo de forma avulsa, promíscua, muitas vezes, com qualquer pessoa, né? Nos blocos de carnaval, vai ali beijando um, beijando dois, beijando três, quatro. Qual é o sentimento matriz que está envolvendo estas pessoas? O que será que está refletido no campo da áurea dessas pessoas? Essas ondas, elas migram por todo o planeta. É tanto que, nesse momento, na estratosfera da Terra, há formas de pensamento, há ideias muito, muito animalizadas. Como o Divaldo diz, a gente não vai descrever para não incitar em vocês pensamentos, mas, de antemão, cabe dizer a vocês, por exemplo, que um ato sexual que não está aurido ali pelo amor, pela cumplicidade e pelo respeito entre o casal. Algo que é praticado com esse, né, às vezes até na rua. Não é feito apenas pelo casal. Há entidades que participam junto com esse casal daquele ato. Tantas as mentes que estão envolvidas nesse processo. Ah, não, mas eu me vigio. Será? Eu lhe pergunto,
Nem mesmo um sentimento de inveja você quer causar quando você bota aquela roupa bem bonita, aquele corpo sarado de academia. Não é isso, nem é isso que você quer causar no outro. Se eu disser para vocês que a inveja era um dos sentimentos que mais causava medo a Chico, porque ele é horrível. O sentimento de inveja é horrível. E tem sequelas terríveis no nosso corpo. Essas ondas mentais, elas começam pairando aqui ao nosso campo mental. Elas adentram pelos nossos chakras, né? Pelo nosso corpo espiritual. E sabe o que elas atingem? Nosso sistema endócrino no corpo físico. Imagina as sequelas no nosso sistema endócrino desses sentimentos, dessas vibraçõezinhas numa festinha de carnaval. Mas você quer ir? É sua vontade. Compreendendo as sequelas, compreendendo tudo que pode acontecer, porque agora você não é mais ignorante. Agora você sabe. Muito bom, Suelen. Cristóvão ou Raimundo, gostariam de acrescentar alguma coisa sobre isso? No meu meio, a qual frequento, né, as casas espíritas, diante dos estudos, às vezes eu sou até um pouco chato. Porque, veja bem, qualquer pessoa tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser. Na condição de médium, se ele não está incorporado em nenhum trabalho, fazendo exercício de sua mediunidade, mas a partir do momento que, estou falando o médium, a partir do momento que o médium, ele já é um trabalhador da seara, ele já faz os trabalhos nas mesas mediúnicas, como instrumento transmissor. O médium, ele não poderia, de forma nenhuma, se encontrar nos carnavais da vida. Possa ser que ele não tenha intenção nenhuma de estar nesses blocos carnavalescos desejando algum mal ou alguma coisa errada. Mas será ele ali a fonte captadora de todas as energias que estão ao redor. E com certeza ele não sairá bem. Ele pode ir com toda a alegria, mas voltar com essa alegria, eu garanto, não volta. Então, para os médios trabalhadores das casas espíritas, muitas vezes, um drink aqui, celebrando alguma coisa, alguma data comemorativa. Para os irmãos, ainda dependente na condição de espíritos viciados, se inicia uma festa, como assim já nos foi falado por Divaldo Franco. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos instrumentos de Jesus. Nós somos espírita cristão e nós precisamos assim nos permanecer. Somos cheios de defeitos, somos, mas nós estamos em plena transformação. Então, a questão é, não se serve Jesus fazendo do Evangelho de Jesus um escândalo. Ou você serve a Jesus, ou você vai servir as vontades contrárias. Me desculpe a forma de falar, meus irmãos, mas eu não encontro outra. Liliana? Obrigada, Cristóvão. Raimundo. Muito esclarecedor, né? E eu gostaria de dizer, complementar não, adicionar mais alguma coisa para o que Sueli disse, que a doutrina espírita ela não é proibitiva, ela é esclarecedora, né? Diz, olha, você pode fazer o que você quiser, agora você saiba que tudo tem consequências, né? Tudo tem consequências, né? Minha gente, eu gostaria de pedir desculpa, porque eu vou ter que me retirar agora, tá certo? Excelente programa, continue, né, nessa área, e quando quiserem
que eu participe, é só me dizer que eu estarei por aqui, tá certo? Um grande abraço a todos. Obrigada, Raimundo. Obrigada pela sua participação. Bom, gente, continuando. Cristóvão, eu tenho uma última questão para você aqui. O que posso conquistar com a minha mediunidade? Eu gostaria depois, logo em seguida do Cristóvão, a Suelen entra para comentar também, tá, Su? Então, vamos lá. Meus irmãos, agora sim me vejo entusiasmado em responder. Porque o que sou, eu conquistei com a mediunidade. Porque a mediunidade nos traz, meus irmãos, a presença de espíritos benfeitores, que a presença deles são suaves, nos traz a paz. Amigos de todas as horas, que nos orienta em muitas coisas na vida, quanto a proteção, quanto o livramento. Isso todos nós temos, porque o Deus que é Pai de todos. Mas quando estamos trilhando na mediunidade, nos reformando moralmente para poder assim melhor servir, diante da confiança divina, de poder representar Jesus ao lado de companhias maravilhosas que são nossos irmãos benfeitores. Aí a gente vai conquistando equilíbrio, aí a gente vai conquistando a paz, e aí a gente vai entendendo que a serenidade fica mais presente. Mas a gente também cai, meus irmãos. Mas a gente levanta mais rápido. E a gente se torna luz para iluminar toda a família. A gente, muitas vezes, é o ponto de equilíbrio para que Jesus nos use em benefício do próximo. Agora, não quem pense que vai conquistar riquezas, que aí está a ilusão da vida. Mas o melhor tesouro que o planeta tem a oferecer, e que esse tesouro a gente pode levar na nossa bagagem, assim, quando chegar a nossa hora, se chama paz, felicidade, conhecimento e abundância. Porque a doutrina espírita ela é livre, você pode estudar o que quiser, independente de dirigentes. Aqui todos nós temos as portas abertas para melhorar o nosso conhecimento. Essa filosofia de vida nos eleva, não para ser melhor do que ninguém, mas nos eleva pelo caminho que a gente já veio lá atrás e a gente agora está seguindo num curso melhor. São as grandes conquistas. A gente passa a ser uma pessoa mais amorosa, compreensiva. A gente nos permite sensibilizar com a dor do próximo, com as necessidades do próximo. E, no meu entender, é onde a gente mais conquista, através da mediunidade. Obrigada, Cristóvão. Suelen. Na cultura indiana, eles chamam de roda de Sansara o ato de ir e voltar. É o ato de reencarnar. Segundo as nossas falhas morais, ele diz que toda vez que cometemos as falhas, os erros, ao não evoluir, nós vamos e voltamos. Para sair dessa roda de Sansara, nós precisamos evoluir. A lei de ação e reação, ela não é só a terceira lei de Newton. Ela também é uma lei divina e especificada na doutrina espírita. A mediunidade nos ajuda a entender de que forma funciona essa lei de ação e reação.
Ela ajuda a compreender que eu não posso ferir ao outro sem ferir a mim mesma. A gente tem isso bem demonstrado no livro Missionários, que inclusive está na TV, né, através do filme de André Luiz. Quando Otávio está conversando com o filho dispara um tiro nele e recebe o tiro na mesma hora. A gente precisa entender que não há nada que eu faça ao próximo, que eu deseje ao próximo, que não vá retornar para mim. Quando a gente não sente nada, é fácil ignorar isso. É fácil ferir o outro e receber benefícios em função de ter ferido o outro, ter feito alguém perder o emprego, ter tirado, que a gente usa essa fala, embora não mais se convenha a ela hoje em dia, o marido da outra, cobiçado o casamento da outra, como se a gente pudesse ter a mesma relação que o outro tem, né? É fácil para a gente fazer tudo isso buscando um benefício material sem sentir nada. E aí a mediunidade vem e nos dá um pouquinho mais de sensibilidade. Se coloque no lugar do outro. Isso vai lhe ajudar a julgar menos o outro. Sinta um pouquinho mais da dor que você está causando ao outro, em você, na sua própria pele, na sua própria carne. Isso faz a gente refletir mais, não faz? Quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Minha irmã, meu irmão, que está tendo aí essa mediunidade aflorando, essa dor que você está sentindo é bendita. Bendita dor. Bendita a mediunidade que abre meus olhos para o julgamento indevido que eu faço sobre as outras pessoas. Bendita a mediunidade que me ensina a olhar pelo olhar do outro, as suas angústias, as suas aflições. É isso que a mediunidade é. Instrumento divino de elevação que faz nos permitir sermos irmãos em Cristo. Porque quando eu sinto a dor do outro, eu sei o mal que eu causo ao outro, eu sei a alegria que eu causo ao outro, aí sim eu reconheço nele meu irmão. Eu reconheço nele parte de mim. E é isso que a mediunidade vai trazer. Se você está sofrendo agora, nesse minuto que você está assistindo esse programa, assim que terminar, se ajoelha do fundo do teu coração e agradece. Porque Deus está olhando para ti. E Ele está mandando essa bênção para que você se ergue e se levante. É contigo, Liliana. Muito bom, Suelen. Eu diria até que não só o que a mediunidade nos traz de bom, de benéfico para a nossa vida, mas eu acho que qualquer religião, quando a gente decide verdadeiramente buscar uma orientação cristã, isso automaticamente nos leva à vigilância, né? Ao auto-olhar, à autoavaliação. E isso nos traz a boa conduta, o olhar para a caridade, atenção ao próximo. E isso automaticamente acaba atraindo para nós, em questão de energia e vibração, a assistência dos espíritos superiores. Então, isso não só dentro do espiritismo, mas em qualquer religião, quando a gente busca conhecer os ensinamentos de Cristo, a bondade de Deus conosco, parece que as coisas ficam realmente mais leves e a gente vai tendo um suporte maior para conseguir carregar essa carga aí que todos nós passamos em algum momento, em alguma fase da nossa vida. Bom, meus amigos, o programa está chegando ao fim. Eu já quero de antemão agradecer Raimundo pela participação, que teve que sair, Cristóvão, Suelen. Vou deixar um minutinho para vocês aqui se despedirem do pessoal. E lembrando que qualquer dúvida, deixe lá o comentário no chat que a gente vai responder. Suelen. Eu vou falar umas frases que eu aprendi lá no Colégio Nossa Senhora das Neves com a irmã Margarida Maria, que normalmente eu começo minhas palestras com ela, mas eu vou encerrar com ela. Guardem aí para vocês repetirem e, de preferência, todos os dias. Hoje
melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Recomeçar sempre, desanimar nunca. O meu dever, custe o que custar. Um abração a todo mundo. Cristóvão. Vocês têm o poder na mão de mudar tudo nas suas vidas. Que assim vocês façam com fé. Não há sofrimento que não passe. Não há dor que não seja aliviada. Porque todos nós somos merecedores da misericórdia divina. E que esse bondoso Jesus seja a luz a guiar cada um de nós. E até a próxima, em nome de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos.